Eu quero ler um versículo da palavra do Senhor com vocês nessa noite, que se encontra em 1 Samuel, no capítulo número 15 e no verso de número 23. Eu queria ler com você uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração na sexta-feira à tarde, enquanto nós fomos aí com a pastora e com a irmã Valquíria ver um negócio. Quando estava vindo, Deus ministrou essa palavra no meu coração. Eu vou tentar conversar com vocês um pouco nessa noite sobre isso. A pastora foi ministrar numa outra igreja, por isso que ela não está aqui hoje. Diz assim, então, capítulo número 15 de 1 Samuel. Os capítulos 13, 14, 15, 16, eles falam da história do rei Saul. E o versículo 26, 23 é um versículo muito triste da história desse homem. Diz assim: porque a rebelião, ela é como pecado de feitiçaria, e porfiar é como a iniquidade e a idolatria, porque tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Amém? Vamos orar mais uma vez por essa palavra. Senhor, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento. Eu quero que o Senhor me ajude, Senhor, a ministrar essa palavra. Abra nossa mente, o nosso coração para recebê-la. Mas, Senhor, também repreenda toda ação do inimigo sobre as nossas casas, sobre as nossas mentes e o nosso coração, para não entender o teu propósito. Pai, visita também aqueles que me ouvem pela rádio, que me assistem pela internet nesse momento. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja? Aleluia. Queridos, a gente tem visto nesses últimos dias, até parece que eu acho que essa guerra ela foi boa, irmãos. Porque parece que boa, pastor, parece que acabou com o Covid. Ela foi tão forte, tanto bombardeio que acabou com o Covid. Ninguém mais fala do Covid, então acho que acabou. Porque antes era só Covid, estava todo mundo morrendo do Covid do mundo inteiro. Começou a guerra, acabou o Covid. Eu falei, eita, olha que benção, rapaz. Está em guerra lá, o Covid vazou daqui. Pensei comigo assim, né? Por quê, irmãos? Porque as notícias agora é só em cima disso aí. E é realmente uma grande batalha, irmãos. Então, eu já pensava por essa maneira. Eu dizia assim, como nós vivemos em um lugar abençoado por Deus. Já chegou a pensar, irmão, se você olha em volta do mundo, quantas guerras existem, quantos países que oprimem ao cristão, que não permite você e a sua família andar com liberdade. Irmãos, nós vivemos realmente, o Brasil, a América do Sul, essa região aqui é um lugar abençoadíssimo por Deus. Já chegou a pensar nisso? E você já agradeceu a Deus por você viver num lugar tão abençoado, em que você pode sair da tua casa com a tua família, vir numa igreja, aonde tem gente cuidando do teu filho, do adolescente, do jovem. Nós estamos aqui com ar condicionado, com liberdade para adorar o Senhor. Irmãos, só por isso meu coração se enche de alegria. Amém, irmãos? Vamos dar um aplauso para o Senhor somente por isso hoje? Porque o nosso país é um lugar abençoado. Você vive num lugar abençoado. Irmão, só que o fato é que nós vivemos sim num lugar tão abençoado, só que assim como tem uma guerra na Ucrânia, você já imaginou que você não consegue ver, mas como existe, como o pastor Walter disse, uma batalha espiritual tão grande para destruir aquilo que Deus colocou na sua mão? Ou você é às vezes assim um crente ou um cristão meio superficial, que acha que é só andar pelo mundo, viver pelo mundo? Você já imaginou
E você tem ideia, e eu não gosto de dar ênfase para o Satanás, irmão, sabe por quê? Porque eu sei que a minha Bíblia me ensina que ele já é derrotado, e o seu destino é o lago de fogo, aonde que ele vai ficar trancado, e nós reinaremos com o Senhor, eu não tenho dúvida disso, amém? Vocês concordam comigo? Estão me acompanhando? Mas o fato é que nem Jesus, se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 4, você vai ver que quando Jesus entra no propósito de Deus, para ele cumprir a caminhada que ele tinha aqui na terra, e você consegue entender também, irmãos, que você não é uma criação do acaso. Você consegue também entender que tudo que está em teu redor tem a mão e o poder da ação de Deus na sua vida? Você consegue entender que desde que você nasceu, e quem sabe quantos livramentos Deus já te deu para você estar aqui hoje? Você consegue também imaginar na sua caminhada quantas lutas você venceu com a ajuda de Deus? Você consegue entender? E eu sei que enquanto estou falando, você está passando um filme na tua cabeça, para você estar sentado aqui hoje, a luta que você já passou, e o quão bom, mesmo com dinheiro, Silas, ou mesmo sem dinheiro, ou mesmo perdendo uma pessoa que você amava, e que hoje já não está aqui, ou com toda a tua família aqui, quantas lutas e quantas vitórias, e o quão bom foi o Senhor contigo, para você estar aqui, ou para você que me ouve, aí é onde você está. Mas o fato é que, assim como Jesus, a nossa vida é uma luta diária no mundo espiritual, porque eu sei que se eu estou aqui, e nós ouvimos tantas pregações, e existe hoje tão viralizado na internet aquelas coisas de propósito, a tua vida é um propósito de Deus. Hoje a palavra da moda é propósito. Então você está no propósito, encontrar o propósito, estar e ser o propósito, você é propósito. Eu concordo, todos nós somos propósitos. Mas o fato é que eu nasci, Deus me gerou, e as coisas que estão ao meu redor, irmão, são regidas por mim e por Deus na minha vida. Entende isso para você? Ademais de todas as palavras lindas e belas em volta do Evangelho, e de tudo que Deus pode te proporcionar, te resgatar, milagre e tudo isso, você tem que entender algo, irmão, pai, mãe, ou jovem que ficou aqui, que não foi para lá. Você é responsável por trilhar o teu caminho também. E vai ser uma luta muito grande, porque se o diabo tentou derrubar Jesus, quem somos nós? Olha Mateus capítulo 4. Jesus estava lá pagando um propósito de jejum, oração, e ele chega e fala: não, transforma esse pão em água, se você é o Filho de Deus. E ele falou: não, isso não me seduz. Estou traduzindo outras palavras para que você se encaixe. Não, esse prato não está me seduzindo. Ele diz: não. Então diz a Bíblia que o diabo pegou e transportou Jesus no pináculo do templo e falou: então se joga, para ver se Deus vai te salvar. E Jesus foi de palavra em palavra, até que ele levou lá em cima, no alto de um monte, e falou: olha aí Jesus, olha todos esses reinos da terra, porque a mim me foi dado. E entenda algo, a Bíblia não mente, porque diz a Bíblia que o diabo é o príncipe desse mundo. Então ele diz para Jesus: olha, se você se prostrar diante de mim, tudo isso eu te darei. Entenda algo, meu irmão, e olha para mim aqui. O diabo, ele vai querer te ver prostrado aos seus pés.
O diabo só vai tentar te derrubar para você se prostrar diante dele. Porque a única coisa que Deus não se agrada, e a única coisa que Deus quer de você, é que você se coloque de pé, levante a sua mão e adore a Ele, só isso. Então sempre o diabo ele vai usar as armas que ele tem para fazer você se prostrar diante dele. Mas pastor, o que isso tem a ver com essa palavra? Porque essa palavra, irmãos, ela fala de um homem que ganhou uma grande oportunidade de Deus. E existe uma frase viralizada entre os crentes, que eu já vi em carros, eu já vi em postagens. Quando nós temos algumas conquistas, Vinícius, a gente coloca: foi Deus que me deu. E é lindo, irmãos, quando que nós sabemos que nós recebemos coisas da parte de Deus, e nós fazemos a questão de enfatizar que foi Deus que nos deu. É lindo. Deus te dá um carro novo, você coloca lá: foi Deus que me deu. Deus te dá uma empresa e você coloca lá na fachada: foi Deus que me deu. Ou você faz uma homenagem, uma palavra dizendo que foi Deus que rege aquele lugar. Não podemos colocar da testa dos nossos filhos, nem das nossas esposas, nem dos nossos esposos, para dizer: a minha família foi Deus que me deu. Você consegue entender o que eu estou querendo dizer também? Então, se você está do lado da tua esposa, ou do teu filho, ou como eu, que não tenho a minha família agora aqui comigo, eu vou falar para o Vinícius, que eu sei que ele veio para a nossa igreja, e foi Deus que nos deu ele como ministro de louvor da nossa igreja. Então fala para essa pessoa maravilhosa que está do seu lado, digo: você foi Deus que me deu. Aleluia, irmãos. Você percebe como isso alegra o coração? Você consegue entender quando você fala isso para alguém que você ama? Você sabe que foi Deus que te deu, como isso é algo que alegra o coração. Concordam comigo? Agora segura aí, irmãos. Segura que nós vamos entrar na pele de Saul. Se foi Deus que te deu, por que você não tem cuidado do que Deus te deu? Vou voltar a repetir. Se foi Deus que te deu o teu carro, tua casa, teu emprego, tua família, teus filhos, por que você não tem cuidado com aquilo que Deus te deu? E é difícil, irmãos, porque a história desse homem é triste. A história de Saul é triste porque ela começa com um homem que foi escolhido por Deus para ter uma grande oportunidade na sua vida. Deus levanta um profeta e unge a vida daquele homem para ser o primeiro rei de Israel. Deus entrega casa, vamos dizer que tivesse carro naquela época, carro, empregados, e dá administração de um reino, de uma grande empresa, vamos conjunturar, lhe dá um ministério, porque o rei tinha uma autoridade ministerial, tinha uma chamada de Deus na vida dele, pastor Antônio. E não só isso, trouxe uma grande prosperidade. E não só isso, quando ele
foi ungido rei, ele começou a guerrear contra os filisteus, e diz que Deus dava vitórias para Saul. E não só isso, Deus dá uma família para Saul. Ele tem filhos, uma filha inclusive. Mas eu quero falar de 4 erros que esse homem cometeu, para terminar com o versículo que nós falamos. Porque é triste, irmãos, e vocês vão concordar comigo, e passa pela tua mente, pessoas que você conheceu, que um dia estavam contigo aí sentado do lado, não nessa igreja, mas quem sabe em outra, ou que você viu com uma grande família, pastor Antônio com um grande ministério, ou abençoado por Deus financeiramente, e que hoje estão em derrota, sem família, sem emprego, e pior, sem a presença de Deus. O primeiro erro que cometeu Saul, irmãos, foi que ele não teve paciência. No capítulo 10, no verso 8, você percebe que quando ele começou no ministério, um dia o seu pastor Samuel disse: olha, Saul, você espera 7 dias e eu vou vir para nós sacrificarmos, para nós irmos no culto. E diz a Bíblia que Saul, a primeira coisa, o erro gravíssimo que ele fez, foi que ele não teve paciência e não teve submissão para esperar a palavra que Deus tinha entregado para ele, o plano que Deus tinha. E diz que ele desceu para o templo, e eu estou tentando resumir a história, e tenho que resumir. Diz que ele fez tudo errado. Diz que a primeira coisa que ele fez foi desobedecer aquilo que Samuel era a autoridade máxima espiritual naquele momento, era um homem de Deus. Você transforma Samuel na tua palavra hoje, irmãos, a tua palavra que te guia hoje. E ele não teve paciência, submissão. Ele tentou acelerar o processo de Deus. Irmãos, a primeira coisa que eu quero que você aprenda nessa noite, homem, mulher de Deus, porque o diabo está doidinho para te derrubar. Ele está lutando dia e noite, fazendo com que você se prostre diante dele, e ele vai tentar fazer com que você crie situações para sair do propósito que Deus tem para você, para a tua família. E a primeira coisa que ele fez, ele não foi submisso a Samuel. Irmãos, entenda algo: a submissão é algo de excelência na vida de cada um. E quando eu falo de submissão, você entende que a submissão ela está em todas as áreas da sua vida. Como assim, pastor? Sim, ela está. Você é casado, a Bíblia fala de submeter a mulher ao homem, mas eu quero dizer que você, homem, também tem que se submeter à sua mulher. Vocês são casados. As decisões, elas têm que serem tomadas juntas. Quando vai comprar um carro ou vai adquirir alguma coisa, não há submissão, não sabe esperar o tempo. Ei, casal, aprenda a esperar o tempo. Não adiante as coisas, não dê passo para maior aonde que você pode dar. E eu falo isso na área financeira. Tem gente que não sabe esperar o tempo e compra errado, paga juro, acaba perdendo porque não sabe. O primeiro erro de Saul foi que ele não se submeteu e não soube esperar o tempo que Samuel tinha dado para ele. Então ele foi na frente e sacrificou. Existe submissão, aprenda a submissão
para o seu trabalho. Entenda que você tem um patrão que você tem que se submeter. Entenda que existe uma autoridade pastoral, uma liderança espiritual sobre a sua vida que você tem que se submeter. Entenda que você também é filho, que você tem um pai, que você tem uma mãe, que por respeito você tem que se submeter. Aprenda a esperar o tempo de Deus para a sua casa e para a sua vida. O primeiro erro gravíssimo de Saul, que ele não se submeteu e não soube esperar o tempo. O segundo erro grave está no capítulo 13, no verso 12 e 13, depois você lê. Que quando ele foi sacrificar e não se submeteu e desobedeceu, é porque ele tinha um desejo de guerra. Ele queria conquistar mais, ele tinha que ir para uma batalha. Só que não era o tempo dele ir para aquela batalha. Então ele erra, ele vai, ele faz aquela bobagem de sacrificar, desobedece. E quando vem, inclusive, e existia uma palavra sobre a vida dele, e é uma parte muito interessante, irmãos, isso é tremendo, porque Deus tinha dado uma ordem para quando que ele fosse numa batalha, para ele exterminar com tudo que os filisteus tinham. E Saul era um homem de guerra, e Deus estava com ele. Só que ele comete algo ali, duas coisas que ele faz, irmãos, numa batalha, que é um erro gravíssimo. E eu sei que nós, irmãos, nós temos batalhas, e a gente tem desejo de conquistar. E disse Saul, ele foi numa batalha contra os filisteus, e Deus tinha falado: olha, você elimina tudo, os líderes, você não traga nada de despojo, os animais, porque diz que os filisteus tinham muitos animais, cabras e vacas, e disse que quando chega Samuel para visitar Saul, disse que ele ouve Então ele fala: o que é isso, Saul? Samuel diz para ele, o profeta diz: que são esses mugidos que estou ouvindo? Deus não tinha te dado uma palavra de obediência, como estava na palavra, na lei que Moisés escreveu, que você não podia tocar nada que não pertencesse a Deus, que não era abençoado. Por que você trouxe as cabras e as vacas imundas dos filisteus? E ele diz: não fui eu, foi o povo que quis trazer para sacrificar. E aquilo foi abominável aos olhos de Deus. E o profeta disse: você está errado, você está desobedecendo a palavra, a tua conduta como líder não era essa. E aquele homem, além de tudo, era covarde, que não assumia o seu erro. Então ele comete dois erros capitais, irmãos, e aprenda isso. Pai, mãe, jovem, como eu digo, nossas batalhas são diárias. Mas aquele homem não tinha caráter para confessar um erro que ele tinha feito, de ter desobedecido a palavra de Deus. Então ele comete, numa mesma passagem, dois erros capitais: a desobediência à palavra e não confessar um erro que tinha cometido. Irmãos, e nós somos assim hoje. A gente sempre está encontrando desculpa para os nossos erros e colocando culpa nos outros. Saul diz: não fui eu, foi o povo que quis trazer. Ei, irmão, até quando nós vamos deixar de ser honestos com nós mesmos e inventar um monte de desculpa e um monte de mentira para encobertar que o problema está em nós? O problema não está nos outros, irmãos. Se eu quero mudar uma situação, ela tem que começar primeiro comigo.
Não adianta eu querer mudar minha casa, se o primeiro que tem que mudar sou eu. Não adianta querer mudar a minha empresa, se o primeiro que tem que mudar lá dentro sou eu. Então, irmão, nós temos que parar de dar desculpas, encarar a realidade e sermos homens de Deus, mulheres de Deus, jovens de Deus, que assumem as bobagens que faz. Amém? Porque isso foi abominável aos olhos de Deus. Você consegue ver, irmãos, como às vezes nós somos abomináveis aos olhos de Deus? E será que é necessário nós atuarmos como Saul e permitir trazerem coisas dos filisteus para dentro da minha casa, como se fosse uma coisinha qualquer? Mesmo que fosse para ajudar a igreja ou ajudar ao próximo. Irmãos, Deus soberano como é, você acha que Ele precisa de migalhas? E acha que Deus precisa de uma ajudinha da gente? Irmãos, Deus nos chama para nós sermos santificados na sua presença, para que você, a sua casa, o seu trabalho, os seus filhos, eles sejam consagrados para o Senhor. E eu vou falar o último. Existem mais, irmãos, é uma que eu quero concluir essa palavra de outra maneira, você vai entender. Irmãos, no capítulo número 15, no verso número 12, um pouco antes, ali onde a gente leu que Deus deu um basta. Então não pense, irmãos, e não deixe o diabo, e nem pessoas que pregam somente coisas boas de Deus, não pense, a paciência de Deus tem limites. Deus te ama, sim. Você é propósito de Deus? É. Agora, até quando que você acha que Deus vai aguentar as tuas meninices? Até quando você acha que você pode ficar se escondendo e não cumprindo aquilo que Deus realmente tem falado para você fazer e para você se posicionar? Olha a grande oportunidade que esse homem teve. Ele poderia ter falado aquela grande frase quando ele subiu e falou: foi Deus que me deu. Realmente foi Deus que deu. Agora, pior ainda, pastor Walter, é o que ele cometeu no final da sua carreira. Depois, não estou falando de quando ele se suicidou, porque aí ele já tinha sido abandonado por Deus, rejeitado por Deus, com o versículo que nós lemos. Porque, irmãos, entenda, Deus te ama, Ele te ama assim. Agora, se você não cumpriu o teu propósito no lugar aonde te colocou, Ele vai arrancar você de lá e vai colocar outro no teu lugar, entenda isso. E pior, como Deus abençoou muito no começo da sua caminhada a vida de Saul, chegou um momento, irmãos, lá no verso número 12 do capítulo 15, em que ele levantou uma estátua para ele, pastor Walter, uma coluna em sua homenagem. Ele queria estar em cima de um pedestal, como sendo o cara. Irmãos, não tem coisa mais arrogante para Deus do que o orgulho do homem quando ele conquista as coisas. Porque todas as coisas são dadas por Deus, e não tem por que eu me vangloriar das coisas que Deus me dá, porque é dele. Então, irmãos, não há nada mais abominável do que alguém querer ser adorado, porque está se trocando o lugar. O único digno de honra e adoração é o Senhor.
E pior que tem pessoas dentro da igreja que querem serem idolatrados, ou que seja pela posição financeira que tem, ou pela a família abençoada que tem, ou pelo usado que ele é como homem e mulher de Deus. O que foi que o diabo falou para Jesus? Eu te dou todo esse reino, se você se prostrar diante de mim e me adorar. Não existe coisa mais abominável para Deus do que a inversão dos papéis. E quando o orgulho toma o coração do homem, você se colocou na posição que o diabo queria. E quando você se prostrar para adorar aquilo que Deus te deu, e eu vou pegar pesado agora, irmãos, o teu carro, a tua casa, o teu emprego, a tua inteligência, quando você começar a levantar pedestais para você, você está cometendo o erro que Saul fez: orgulho e idolatria. 4 erros capitais: insubmissão, não confessar pecado, ser desobediente à palavra, e orgulho faz a queda. Agora eu quero te fazer uma pergunta: não tinha dado Deus tanto para Saul? E por que ele não cuidou daquilo que Deus deu? Por isso, quando você vê que tem pessoas que perdem casa, dinheiro, famílias, se você for olhar lá no fundo, algumas dessas coisas tem, ou tem insubmissão, ou tem pecado sem confessar, ou tem desobediência para a palavra, ou tem algum orgulho sendo levantado no meio do relacionamento. E é triste, porque nós lemos o versículo, como aquele homem, ele termina dizendo que é pior do que idolatria e feitiçaria o que ele tinha feito. Mas, irmãos, entenda algo: isso é um lado triste da história. Isso só foi para você refletir um pouco sobre os erros. Agora eu vou ler uma outra parte da Bíblia, irmãos, que é o que eu quero entregar para você nessa noite. Escute. Diz a Bíblia, irmãos, em 2 Reis, no capítulo número 18, tem a história invertida de Saul. Se nós estamos falando de um capítulo triste da história de um homem que Deus tinha dado tudo e não cuidou de nada, e terminou ainda se suicidando sem nada, na loucura, porque não poderia, o fim ainda era pior, irmãos. Não era só que ele perdeu tudo, ele perdeu tudo mesmo, até a própria salvação. Mas eu quero ler, e para terminar bem rápido, eu preciso falar um pouquinho sobre esse homem, porque eu creio que esse homem se encaixa muito mais em nós do que aquele. No capítulo 18 de 2 Reis, conta a história do rei Ezequias. No verso número 1, começa dizendo assim: e sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, o rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, o rei de Judá. Tinha 25 anos de idade.
quando começou a reinar, e 29 anos reinou sobre Jerusalém. Era o nome da sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez, olha só que lindo, irmãos. Irmãos, olha que tremendo o que eu vou ler. Porque eu acho que não tem coisa mais linda na história de um homem. Por isso que eu falo que esse tem a história totalmente inverso de Saul. Saul sempre vai ser lembrado pelas suas derrotas e pelas suas abominações. E quem sabe você nunca se ateve sobre essas que eu falei, mais específica para nós, mas sim que é um homem que se suicidou, que fez as coisas erradas. Então é triste você terminar a tua vida, irmãos, e você, homem, faça uma reflexão. Dá tempo de você mudar a tua história, você que está me assistindo. Dá tempo, dá tempo. Eu quero te falar, meu irmão, que dá tempo de você mudar a tua história. Para você terminar assim como esse homem, sabe o que é? Pascoal, você terminar, você morrer. E você, quem sabe, falar assim: o fulano de tal, o pastor Walter, fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera o seu pai Davi. Esse tirou os altos, quebrou as estátuas, deixou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que tinha sido levantada. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel queimavam incenso, e lhe chamava Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, e entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, olha só, irmãos, porque se chegou ao Senhor e não se apartou dele, e ele guardou os mandamentos do Senhor que tinha dado Moisés. O verso 7: assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se voltou contra o rei da Síria e não o serviu. Olha para mim aqui, irmãos, eu quero falar muito rápido um pouco sobre a vida desse homem. Eu estou falando de oportunidades. Eu comecei a falar, inclusive um slogan dizendo: foi Deus que me deu. Falamos de um homem que Deus tinha dado tudo e ele não cuidou de nada. Muito pelo contrário, quis levar a vida do jeito que ele achava que estava correto, mesmo dentro da igreja. Falávamos de um homem que não se submetia a ninguém, que queria ofertar da maneira que ele ofertava, com a oferta que ele queria dar. Não era como o Senhor queria, é como ele queria. Ele queria levar as coisas de Deus da maneira que ele queria. Ele só queria obedecer algumas palavras, a que lhe convinha. Nós falamos de um homem que queria ser adorado por todos, mas que terminou numa derrota, que começou bem e terminou muito mal. Mas esse moço era totalmente ao contrário, pastor Claudinei. E eu me emociono, porque eu amo a Bíblia, principalmente quando eu ouço uma lápide escrita como essa, de alguém que morreu e deixou uma lápide com esse texto. O pior, ou não sei se é o melhor, a história daquele moço é, quem sabe, igual a minha e a tua. Alguém que veio de uma família desgraçada,
um pai que não valia nada, que foi um mau exemplo de tudo. Seu pai Acaz foi um dos piores reis do povo de Deus, um homem que não obedecia, e quem sabe muito pior ainda que Saul, um homem que adorava ídolos, que queimava incenso, que profanou os altares, que vivia na prostituição, na vida fácil, que roubava dinheiro da igreja para dar para os assírios, que não somente profanava o templo em desobediência à palavra, mas saqueava o templo. Aquele moço tinha todo o mau exemplo que um homem poderia ter. Irmãos, é difícil quando você vem de uma família destruída, quando você nasce numa casa aonde não tem Deus, missionária Cecília. Muito pelo contrário, só tem ódio, só tem palavra de maldição, só tem briga, só tem mentira, só tem coisa errada, dinheiro sujo, uma vida desgraçada, com prostituição, com droga, com bebedeira. Mas aquele moço, ele teve uma grande oportunidade na sua vida. Ele estava na linhagem de um povo escolhido por Deus. Ele pode ter nascido numa casa desgraçada, numa família destruída, com um pai e com uma mãe que não vale nada, mas ele era escolhido de Deus. Então, meu irmão, eu não sei qual é a tua história, eu não sei de onde você saiu, mas eu sei que Jesus, Ele te ama, e você é da linhagem dEle, e você sim pode mudar a história da tua vida. Você pode. A vida pode ter falado não para você, mas nessa noite eu te falo de todo o meu coração. Jesus está te dizendo sim. Jesus está dizendo: não olhe para Saul, olhe para o recomeço que você tem oportunidade hoje de fazer. Porque hoje chegou o teu dia, Ezequias. Hoje chegou o teu dia, Ezequias. O passado vai morrer, e Deus vai te colocar para você começar uma nova história, Ezequias. Hoje Deus está te falando: eu vou te dar. Essa família que você tem, é Deus que te deu. Recomeça ela. Esse é o reinado que Deus te colocou hoje, Ezequias. Ei, irmãos, baixou agora aqui do céu, irmãos, eu não tinha nem pensado. Escute que eu vou lhe falar. Meu Deus. Enquanto eu falava, irmãos, eu vi Ezequias, mas você é Ezequias, entenda isso. É como se eu via Ezequias crescendo, Walter, num reino em que só era desgraça.
Mas o seu pai morre e ele é coroado rei. Veja isso comigo, irmãos. Faça esse filme na sua mente, entenda. Aquele moço com 25 anos, ele olhava para todos os lados e não via saída nenhuma, a não ser uma desgraça. Eu fiz o retrato da vida em que ele levava. Mas de repente o pai morre e Deus ungia ele como rei. E aqui está a revelação, irmãos, que Deus me baixou agora, escute. Que eu sei que tem pessoas que precisam ouvir isso. Mas quando ele foi ungido rei, pastor Antônio, ele não falou assim: não, isso aqui está tudo perdido. Não, eu não vou ficar aqui em Jerusalém que está tudo profanado. Eu vou começar a minha vida longe de Jerusalém. Eu sou rei. Eu vou ir, sei, para o Vale do Meguido, começar uma nova história. Não. Ele falou assim: eu vou ficar, e eu vou limpar essa sujeira. Eu vou ficar nessa família, e eu vou limpar o altar. Eu vou ficar nessa igreja, mas eu vou limpar o altar. Eu vou ficar nesse bairro, mas eu vou arrancar os bosques de adoração para outros ídolos. Meu Deus do céu, sabe que Deus está nos dizendo: nos levantemos da posição em que nós estamos, mas reconstruiremos uma nova história. No lugar aonde um dia foi profanado, vai ser um lugar e um altar de adoração. Essa tua casa não é maldição. Essa tua casa você vai levantar e vai santificar. Esse trabalho que você tem não é maldição. É ali mesmo que Deus vai levantar e vai purificar os altares. Diz a Bíblia que Ele começou a purificar. Vocês leram comigo. Diz a Bíblia, no verso 4, que eles retiram os altares dos outros ídolos. Meu irmão, quer começar a ver uma transformação no seu casamento? Começa a arrancar aqueles altares de Satanás que está lá dentro. Você não entende, mas no mundo espiritual está tendo uma guerra, está sendo arrancado altares de famílias aqui hoje. Tem bosques sendo cortados aqui nessa noite, pelo poder da palavra e da ação poderosa do Senhor. É uma palavra de uma nova oportunidade para reerguer uma história, um reino de bênção na tua casa. A história da tua família não vai ser a história do teu pai e da tua mãe. Mas foi Deus que baixou e arrancou? Não. Diz a Bíblia que Ezequias tomou a posição. Quer mudança? Se posiciona como homem e mulher de Deus na tua casa. Quer mudança no teu casamento? Se posiciona como homem e mulher de Deus no teu casamento. Quer mudança no seu trabalho? Se posiciona como homem e mulher de Deus naquilo que Deus colocou na tua mão. Foi Deus que te deu. E ali que essa palavra diz que quando ele sobe no trono, diz que todo mundo, pastor Kelly, queimava incenso. Todo mundo estava influenciado pelo reinado anterior. Meus irmãos, tem coisas que às vezes você não consegue ver,
Às vezes tem algumas coisas que estão ao teu redor, que elas são influência de outras pessoas. Então não entra em batalha contra aquela pessoa, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Essa história está falando que eles queimavam incenso. Então o que ele fez? Então eu vou derrubar o altar de incenso. Larabasura manarraqueia. Ei, está tendo pornografia na tua casa? Arranca a rede de internet. Fica sem. Está tendo incensar de pornografia lá dentro? Arranca a rede de internet. Fica sem. Você não vai morrer sem internet, meu irmão. Vai não. Meus pais viveram sem internet, meus avós viverem sem internet. Você também consegue viver sem internet. É teu altar de incenso? Arranca. O Senhor está me dizendo, tem pessoas aqui dentro que não pode ter internet na mão. Volta no telefone que só faz ligação telefônica. Você não precisa. Escute o que eu estou lhe falando, meu irmão. Você não precisa de internet para viver. Só o telefone é suficiente. Porque hoje o diabo tem te derrubado pela internet. Ele tem conseguido fazer com que você se prostre diante dele todos os dias. E você tem queimado incenso a outro Deus. Larabasura manahacarabaceia. Arranca essa internet hoje do seu telefone, porque a tua família está correndo risco. Teus filhos estão correndo risco. É só por um período de tempo. Quando o diabo for embora com toda a sua bagagem, você vai poder navegar nas ondas da internet pelo Espírito Santo de Deus. Tarabasura manaharabasheia larabasura manaquerebasai. Olha, irmão, a outra chave. Tem outra moda aí, né? A chave, né? Tem uma chave que você recebe, né? Então recebe uma chave agora aí, irmãos. O verso de número 5 diz assim: e no Senhor Deus de Israel ele confiou. Sabe por quê, irmãos? Porque tem situação assim, como eu sei que você está entendendo a palavra, que você está, que é tão difícil, que você fala assim: não, eu vou arrancar a internet, eu vou me posicionar, só que nada vai mudar. É assim. Uma mente derrotada pelo diabo é assim. Você disse: eu já lutei tanto pelo meu casamento, nada vai mudar. Mas eu estou te trazendo uma palavra hoje: confia no Senhor Deus de Israel. Somente confia. Eu estou te dizendo, confia. Confia que esse vento vai passar. Confia que essa doença vai passar. Confia que esse casamento que fala assim: não quero mais nada com você, ele vai passar. Arabashura manahasai arabasola arabasei. Confia, Ezequias. Ei, Ezequias, confia. Deus vai te levantar nesse reino que você está. E ainda mais, a tua história
vai ficar contada para gerações. E aí sabe o que vai acontecer? Teu filho vai falar assim: meu pai e minha mãe foram homem e mulher de Deus. Sabe o que teu patrão vai falar? Fulano de tal era homem e era mulher de Deus. Sabe o que os irmãos da tua família vão falar? Fulano era homem e era mulher de Deus. Ele confiava no Senhor. Ei, meu irmão, fica de pé que eu quero orar pela sua vida. Vem aqui, grupo de louvor, vamos adorar o Senhor. Feche os seus olhos aí onde você está. Somente aqueles que entenderam a palavra querem uma mudança na sua vida. Você vai entrar em batalha agora. Você vai se colocar de pé. Ei, a tua vida não é de Saul não. Escuta o que eu vou lhe dizer. A tua vida não é Saul. O Senhor te trouxe aqui para dizer que você é Ezequias. Esses altares ao teu redor, eles vão cair pelo poder que há no nome de Jesus. A única coisa que o Senhor está te dizendo é: se posiciona. Se posiciona como homem e como mulher de Deus aí dentro. O diabo pode ter feito um estrago no teu reino, mas o teu reino ele é do Senhor. E esses altares eles vão cair. Somente confia no Senhor. A palavra está te dizendo hoje. Ei, não desiste. Não saia de Israel. Não saia da onde você está, porque é aí que você vai ser reconhecido. A tua história não será uma história de derrota, como foi a do teu pai e como foi a da tua mãe. Você vai construir uma nova história na tua vida. Existe uma canção que diz assim: uma nova história Deus tem pra mim, e um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que preciso for, cante. Te abençoarei. Isso, adore a Ele. Diga. 1, 2. Uma nova história Deus tem pra mim. Oh, aleluia. E um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca. Te abençoarei. Escute. Nós vamos fazer um auto profético agora aqui. É você no mundo espiritual. Você vai levantar suas mãos. Só aqueles que confiam e creem. Eu não sei qual é o altar que você tem que derrubar. Quem sabe é os teus filhos que o diabo tem arrastado. Não é culpa tua. Quem sabe é o teu casamento que está por um fio. Quem sabe é o teu emprego e as tuas finanças que está por um fio. Quem sabe você tem lutado há tanto tempo com essa enfermidade e com esse problema. Mas agora você vai confiar no Senhor. Você vai levantar a tua mão para o céu e você vai dizer para Ele: Senhor, eu quero uma nova história na minha vida. Eu quero uma nova história na minha família. Eu quero uma nova história na vida dos meus filhos. E você vai abençoar, assim como diz aquela canção. E você vai cantar. E quando chegar na hora de abençoar, você vai gritar, irmãos. No mundo espiritual, você vai abrir a tua alma para o Senhor. Se você tiver vergonha de dizer, somente grite. Mas dá um brado de vitória, porque o Senhor Ele fará. Porque há uma nova história sobre a sua vida hoje, começando aqui nesse lugar.
Uma nova história Deus tem pra mim. Diga isso. E um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de tua boca. Abençoa. Abençoa agora, abençoa, abençoa. Eu abençoo meu casamento, digo, abençoa meu casamento. Eu abençoo meus filhos. Vai, Senhor, vai, vai, vai. Vai batalhando, Senhor, vai quebrando algemas agora, Senhor. Vai derrubando altares agora, Senhor. É uma palavra profética nessa noite para essa igreja. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Ouvirei de sua boca, te abençoarei. E sabe isso que você pensou? Sabe isso que você pensou? Que está por um fio? Eu não sei o que é, mas tu sabe. No 3, você vai gritar bem forte: foi Deus que me deu. Mas você vai gritar para arrebentar com o teto dessa igreja, meu irmão. Você vai confiar porque foi Deus que te deu a tua casa, Deus te deu o teu emprego, Deus te deu aquela saúde, Deus deu o teu marido, Deus deu o teu filho. Então no 3 você vai gritar: foi Deus que me deu. 1, 2, 3, foi Deus que me deu. E o diabo não tem autoridade por aquilo que Deus nos dá. Aplausos para o Senhor. Uma nova história Deus tem pra mim, e um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Agora pega, sabe essa benção que está do teu lado, que foi Deus que te deu? Eu vou ter que abraçar o Vinícius, não tem jeito. Você eu não vou não, Walter. Você é muito feio. A Kelly não está aqui, mas você é muito feio, não vou não. E a parte está meio gordinho. Então eu vou abraçar o Vinícius. Irmãos, de verdade, pega essa pessoa que Deus te deu, que está do teu lado. E se você não tem alguém, irmãos, abraça quem você quiser aí e diga para ela: você foi Deus que me deu. Aleluia. Glória a Deus, irmãos, é tão bom. A palavra do Senhor, ela nos renova. A palavra de Deus, ela nos transforma. Ela nos dá confiança para seguir. Receba essa palavra no teu coração. Rejeitamos Saul e seremos Ezequias nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém? Queridos,